Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é o professor Caio e nós estamos aqui para mais uma aula de redação. Então, desde já eu peço toda a atenção de vocês, peço também que vocês organizem o seu material, coloquem aí aquele caderninho do lado para que vocês possam fazer as suas anotações e enviar essas dúvidas, questionamentos que forem surgindo para a plataforma ou para outro instrumento comunicativo. Na aula de hoje, nós iremos falar a respeito da introdução do texto dissertativo argumentativo, em que nós já tivemos uma discussão, uma pequena discussão enquanto nós fazíamos as atividades da semana em sala, mas dessa vez nós iremos trazer aqui exemplos sólidos, exemplos de redações que já adquiriram uma nota alta e nós iremos observar como que nós introduzimos um texto dissertativo argumentativo. Vamos lá? Pessoal, dado o fato de que nós estamos falando de um texto dissertativo argumentativo, ou seja, aquele texto que procura levar um posicionamento sobre um fato, de levar justamente ali a sua opinião fundamentada sobre determinado tema, nós temos a necessidade de propor estratégias nesse texto. Ora, para que o meu leitor entenda, para que eu seja claro, para que nós levemos, né, uma compreensão efetiva, nós precisamos de estratégias, formas estratégicas de levar as nossas informações, de levar a nossa opinião fundamentada. Então, nós percebemos aqui a escolha do vocabulário, a escolha da discussão, a forma como nós levamos as informações, tudo isso interfere em como o meu leitor recebe o meu texto, porque quanto mais estratégico eu for, mais o meu texto vai ficar claro, mais o meu texto vai ficar compreensível. Então tenham isso em mente. Todo texto ele precisa de uma estratégia. Nós sabemos que uma narração, por exemplo, antes que o narrador ele teça ali uma informação do conflito dramático, por exemplo, ou do clímax da narrativa, ele precisa primeiro contextualizar aquela história, levar as informações sobre os personagens, levar as informações sobre os espaços. Então, o contexto dissertativo argumentativo, isso se alinha ainda mais, já que nós temos ali um texto que procura convencer determinada pessoa sobre algum fato. Então, nós precisamos escolher o vocabulário e pensar também nas estratégias em como levar essa opinião para o meu leitor. Nós discutimos também que a introdução é composta da apresentação do tema, que é onde eu levo o tema para a minha discussão. Eu preciso pensar em como eu vou contextualizar esse tema, como eu vou apresentar esse tema para o meu leitor, quais serão as estratégias que eu usarei para que ele me entenda com facilidade, né, e que ele também seja convencido, já que nós sabemos que o texto dissertativo busca exatamente essa persuasão, né, esse convencimento, assim como as teses, que nada mais são do que as causas para que determinada problemática aconteça. Nós temos ali os culpados, até usei esse termo lá no quadro, para vocês entenderem que as teses buscam esses motivos, esses culpados para que determinada problemática aconteça. Nós temos algumas estratégias para trazer essa apresentação do tema. Nós falamos, enquanto vocês faziam as atividades, da contextualização histórica, da relação entre a ficção e a realidade, e também nós falamos da análise da atualidade na sociedade, né? Então nós temos aí algumas estratégias para apresentar ao leitor. No entanto, nessa aula nós trazemos exemplos sólidos desses tipos de contextualizações. Então acompanhem. Vamos lá. Então nós temos aqui, dentre as estratégias, a análise
da sociedade atual. Ou seja, nesse tipo de estratégia, nós iremos discutir como é que determinado fato está sendo discutido na atualidade. Nós iremos observar se aquele fato é pouco, é muito, se ele tem uma discussão mediana, se ele é muito abordado nas redes sociais, nas emissoras de TV, se nós acompanhamos isso nos corredores, né, da sociedade, por exemplo, nos corredores das escolas, no contexto também do próprio comércio e assim por diante. É uma forma de observar como o tema está debatido no cotidiano, né, nos dias atuais. Nós também temos a análise histórica, que é aquela que consiste em uma comparação entre determinada época e o hoje, né? Nós temos ali uma comparação entre épocas. Pode ser uma comparação de costumes, uma comparação de ideais, uma comparação entre algo que aconteceu e algo que possa ser relacionado com o atual. Além também da análise entre a ficção e a realidade, observando aí como a arte imita a vida ou como a vida imita a arte. Vamos observar como que nós vemos isso em exemplos sólidos de redação. Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui uma análise entre a ficção e a realidade. Nós sabemos que a ficção nada mais é do que uma obra inventada, né? Nós temos ali uma representação da realidade. Não é a própria realidade, é apenas uma representação dessa realidade. Ou seja, é uma ideia que eu tenho sobre o cotidiano, é uma ideia que eu tenho sobre a vida, mas não é a vida propriamente dita, né? Então a ficção é o inventado e a realidade já é o sólido, né? A realidade é o fato, é aquilo que é verdade, aquilo que é de fato comprovado na atualidade. Então, quando eu levo uma análise entre a ficção e a realidade, eu vou dizer que a mesma coisa acontece tanto no plano do imaginário como no plano do comprovado. Temos uma relação entre a ficção e o fato. Vamos observar. Nesse texto dissertativo argumentativo, nós temos aqui uma análise entre o imaginário e entre a realidade, que diz o seguinte: na obra de 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em grande batalha sociocultural. Então, o que nós percebemos aqui é justamente uma análise entre a ficção. Nós observamos que o candidato cita um livro norte-americano, que é 1984, do George Orwell. Nós temos aqui um futuro distópico, ou seja, aquele futuro que é apocalíptico, né, que nós temos um futuro fantasioso, de um Estado que pega todas as informações e transformam essas informações, guardam essas informações, mas que transformam essas informações de acordo com seus interesses. Logo após que o candidato ele retrata isso, ele disserta a respeito de 1984, dessa obra do George Orwell, ele fala que fora da ficção isso também acontece.
mostrando aí que aquilo que acontece na ficção também é passível de acontecer na realidade. Então, nós temos uma contextualização do tema, né, uma apresentação da temática por meio de uma análise entre aquilo que é imaginário e aquilo que é real. No próximo vídeo, nós continuaremos a discussão falando a respeito das outras estratégias argumentativas. Até o próximo vídeo.